Irmãos, graça e paz. Amém. Vamos então para Gênesis, no capítulo 49. Nós iremos estudar os dois últimos capítulos desse livro. Estamos estudando há mais de 3 anos o livro chamado Gênesis. Já estamos chegando à sua conclusão. Nós temos a história de Jacó, o último patriarca. Já estudamos a história de Abraão, de Isaac e finalmente a história de Jacó. Você pode perceber que no capítulo 49 nós encontramos Jacó abençoando os seus filhos. Mais do que isso, nós encontramos ele profetizando a respeito de cada filho. Cada filho gerou uma descendência, uma clã, uma tribo. Ele começa a olhar para o futuro, ele enxerga o futuro, ele traz a bênção do Senhor, mas ele profetiza exatamente o que vai acontecer em cada tribo de Israel. Nós não vamos ver os detalhes de cada predição, vamos apenas ler o versículo 8 e nós iremos fazer um destaque em relação a Judá, ao filho de Jacó. Nós sabemos, irmãos, que por meio de Judá nós temos a descendência do Messias. Então nós percebemos aqui Jacó consciente desse fato, Jacó enxergando o futuro e percebendo a grandeza da geração do seu filho Judá. Sabemos que cada tribo, com o passar do tempo, se extinguiu, mas a tribo de Judá, ela continuou seguindo a trilha da salvação, trazendo esperança para a humanidade. Então, percebam que quando nós encontramos o destaque na tribo de Judá, há uma referência a um pano de fundo. E a referência, o pano de fundo, exatamente José. Exatamente José. Conforme nós vimos, José, ele tipifica o nosso Redentor Jesus. É uma figura do Senhor Jesus Cristo. E vamos perceber que a ênfase dada para Judá é exatamente realeza, de majestade, de glória, de domínio, e ao mesmo tempo de servidão. Ao mesmo tempo existe essa ideia de reino, mas ao mesmo tempo a ideia de servo, e tudo isso em relação a Judá, que aponta os caminhos do Senhor Jesus Cristo. Então vejam o versículo 9. Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa, quem o despertará? Então nós encontramos aqui a figura do leão, do leãozinho, e Jacó chama Judá exatamente colocando essa ideia de um animal poderoso, de um animal que está no tope da cadeia alimentar, destemido, feroz, valente, o leão. É por isso que o Senhor Jesus é depois chamado de o leão da tribo de Judá. Então nós encontramos essa tribo apresentando essa característica de realeza, de majestade, de poder, de domínio, de controle de tudo, que não é subjugado, mas subjuga todas as coisas, que não teme nada, mas é temido. Essa ideia aqui é apresentada na figura do leão. E vejam que nós encontramos no finalzinho do versículo 9: encurva-se e deita-se como leão, como leoa, quem o despertará? A ideia de controle, a ideia de soberania, a ideia de realeza, a ideia é que não existe alguém superior a ele.
ele é o exaltado, o poderoso, que tem o controle de absolutamente tudo e age de maneira correta, de acordo com a sua autoridade e com o seu poder. Essa é a ideia aqui. E veja o versículo 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Aqui nós podemos fazer uma alusão exatamente à figura de José. Já estudamos isso no domingo passado, no domingo retrasado, onde as pessoas, as nações procuravam José. José era um sábio no Egito, promoveu nessa terra a vida continuou pelas suas mãos, pela sua inteligência, e as nações buscavam alimentação no Egito. Essa mesma ideia aqui, as nações olhando para o Redentor Jesus, encontrando vida, alegria, salvação. Nós sabemos, irmãos, que Deus criou um homem e uma mulher lá no Éden. A presença do pecado nos afastou de Deus, a humanidade se perdeu, mas existe uma esperança, existe uma mensagem de salvação que abarca toda a humanidade, que abarca todos os homens, todas as tribos, todas as nações, todas as línguas se curvarão diante do Senhor Jesus. Então, essa ideia aqui apresentada, o cetro, é exatamente o instrumento de um rei. É um cajado, o cetro, né? O cetro que confere autoridade e domínio. Então, naquele tempo, se você desejar ter uma conversa com o rei, então você deveria ir na presença dele com o consentimento dele. Então, se ele baixasse o cetro, você teria acesso à presença dele. Senão, você não teria acesso à presença dele. E se você ousasse a chegar na presença de um rei sem o seu consentimento, você seria morto, fulminado. Essa é a ideia aqui. Então, o nosso Senhor Jesus, ele é rei. E ele chama quem ele quer. Ele dá vida exatamente a quem ele quer. O homem não pode ir para a presença de Deus, porque ele está morto nos seus delitos e nos seus pecados. Não existe vida, não existe alento, não existe alma. Então, Deus, ele salva, ele regenera, ele converte, e assim o homem, por meio do Espírito Santo, chega à presença do Senhor Jesus. Então, Jesus, ele é rei, é o Senhor da história. Hoje nós estamos aqui louvando a ele, estamos aqui no dia do Senhor, agradecendo a ele, porque ele nos chamou para a sua presença. Estamos aqui motivados pela ação do Espírito Santo. Então, Deus, ele opera a salvação. Deus, ele traz vida, e por meio dele, da obra do Espírito, nós temos acesso à presença do Filho, que é rei. Jesus é rei, ele é o Senhor da igreja, ele é o Deus da nossa história, e ele governa todas as coisas. Então, ele tem poder, tem autoridade, tem o cetro nas suas mãos. Aí vejam, no finalzinho do 10, e a ele obedecerão os povos. E a ideia aqui não é apenas a nação de Israel. A ideia apresentada é que os povos renderão graças ao Senhor Jesus e se curvarão diante da sua autoridade e do seu domínio. Sejam aqueles homens destinados para a salvação, mas também aqueles que irão para a perdição, para o inferno. Todos os homens se encurvarão diante do Senhor Jesus. Aquela mesma ideia dos filhos de Jacó e do próprio Jacó se curvando diante de José,
o sonho de José, isso vai acontecer um dia. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todas as nações, todos os povos, etnias, se curvarão diante do poderio, da majestade do Rei. É claro que a maioria para o céu, a minoria para o inferno, que foi um local preparado para o demônio, mas todos os homens renderão graças e se curvarão diante da majestade do Senhor Jesus. Essa é a ideia aqui apresentada nessa profecia de Jacó. Agora veja algo bastante interessante aqui. Apesar de Jesus ser rei, como nós já vimos, de ter um cetro, autoridade, poder, domínio, ele é um leão da tribo de Judá, que não tem medo de absolutamente nada, que não foge de nada, mas ao mesmo tempo a figura apresentada é de um jumentinho, ou seja, de um animal simples, simplório, singelo. Essa ideia que é apresentada: ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta a videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Ou seja, esse rei majestoso, glorioso, criador, Senhor de toda a terra, virá a esse mundo montado num jumentinho. A ideia é de servo, a ideia de fato aqui é de humilhação, a ideia apresentada aqui é de alguém que veio numa figura humana e se submeteu às leis criadas por Deus. Então notem que nós temos essa visão maravilhosa da obra do nosso Redentor Jesus. Ele é rei, e ele sempre foi rei, mesmo na sua encarnação. Quando esteve nessa terra, ele foi rei. Os irmãos estão lembrados que quando nós pregamos aqui, em um desses domingos aí, falando sobre o tribunal instaurado nessa terra por meio de Pilatos, quem estava dominando a cena era Jesus. Ele era rei. Ele estava julgando Pilatos por ignorância, lançando a sua alma na perdição e no inferno, tendo domínio de toda a cena, respondendo quando tem que responder, se calando quando tem que se calar. Ele é rei. E muito interessante a gente ter essa percepção. Quase na teologia nós não falamos isso. Nós, por ocasião da encarnação do Verbo, falamos muito da sua humilhação, servo sofredor, mas Jesus nunca deixou de ser rei. Nós encontramos, já vimos aqui, os ofícios do Senhor Jesus equilibrados na sua encarnação. Ele foi profeta, ele foi sacerdote, ele foi rei, e para sempre ele será profeta, sacerdote e rei. Mas aqui há um destaque: ele veio como um servo sofredor, reconhecido na figura de um homem. Interessante que você compreenda que Jesus é eterno. Ele não teve um começo, um princípio, ele sempre existiu. Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo que se estabelece pela palavra do seu poder. Mas ele resolveu viver nessa terra de forma absolutamente voluntária, não coagida. Então, Jesus não desceu lá do céu e viveu nessa terra forçado por Deus, coagido, mas ele veio de maneira absolutamente voluntária. Ele poderia não descer, ele poderia não morrer na cruz, e não haveria salvação para os homens. Todos nós iríamos para o inferno e para a perdição, mas ele veio. Nós já estamos aqui, ele veio precisamente para promover a glória do seu Pai por meio da obediência. Ninguém obedeceu ao seu Pai, nenhum homem, nenhum mortal. Então Deus criou homens
mulheres para ser honrado, mas não houve honra na terra, não houve obediência. Então o Filho do Homem veio para obedecer ao seu Pai e por meio da sua obediência promover a sua glória. Mas ele veio numa figura humana, numa figura santa, sem pecado, mas frágil, e se submeteu às leis criadas por ele mesmo. Jesus se cansou? Se cansou. Ele teve sede? Ele teve sede. Ele teve fome? Ele teve fome. Aí vai uma pergunta bastante interessante. E hoje, nós estudamos no livro passado que Jesus ressuscitou com poder e grande glória, e hoje ele está à destra do Pai. Mas hoje, eu pergunto, ele tem sede? Ele tem fome? Ele se cansa? O que vocês acham? Sim ou não? Sim? Sim ou não? Sim. Quem falou sim? Por que não? Ele é Deus, para mim é homem. Exatamente. Para sempre ele será o homem Deus. Para sempre será o homem Deus. Ele se encarnou e jamais deixará a figura, a semelhança de um homem perfeito, o segundo Adão, mas também homem. Às vezes nós divinizamos muito a figura do Senhor Jesus, esquecemos a sua natureza humana. Então Jesus é homem. Note que quando ele ressuscitou, não sei se João fala sobre isso, acho que não. João é muito técnico e ele deixou apenas para o Apocalipse a sua visão acerca do Senhor Jesus. Mas Jesus, quando esteve nessa terra após a sua ressurreição, ele se alimentou, ele bebeu água. Para sempre isso acontecerá, para sempre. Então a ideia apresentada aqui no jumentinho é exatamente essa característica: servo sofredor, homem, encarnação, mas ao mesmo tempo Deus eterno, Senhor da história, lavará as suas vestes no vinho. A ideia que é apresentada é que por meio do seu ofício, por meio da sua natureza, ele vai promover alegria. Ele vai promover alegria. O vinho no Antigo Testamento é uma representação da alegria, da satisfação, do contentamento, do sorriso fácil. Essa é a ideia, vinho. Então, o Senhor Jesus, ele traz alegria para o coração do homem. O homem sem Jesus, ele não tem alegria. O homem sem o Senhor Jesus, ele se vende a ilusões transitórias, passageiras, fugazes. Mas quando ele tem Jesus na sua alma, ele tem uma nova vida, ele tem uma nova história. A sua vida passa a ter sentido, passa a ter valor, passa a ter um significado. Nós temos uma razão para existir. Ele é a nossa alegria. A nossa alegria não está nas coisas desse mundo. A nossa alegria real, verdadeira, autêntica, duradoura, não está nos bens materiais, na nossa família, na nossa formatura, no nosso casamento, nos nossos filhos. A nossa alegria se concentra em Deus. Deus é a alegria de toda a terra. Deus é a alegria, como dizia Bar, Deus é a alegria de todos os homens. Então, Ele é a nossa satisfação, é a razão da nossa vida, é o nosso deleite. Você não precisa de coisas materiais para que você seja uma pessoa feliz nessa terra. Você não precisa de pessoas para que você seja feliz. Você precisa de Jesus. Pessoas nos complementam.
mas a verdadeira alegria nossa é o Senhor Jesus. Essa ideia aqui apresentada: lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Interessante essa expressão apresentada aqui por Jacó, muito bonita essa expressão, sangue de uvas. A ideia de morte, mas ao mesmo tempo de alegria. Morte para o nosso Redentor, alegria para nós. Morte para o Senhor Jesus Cristo, mas satisfação para a nossa alma. E nós encontramos exatamente isso na ideia da cruz, do Calvário. Ele lavou a sua capa com sangue, mas sangue de uvas, de alegria. Pois não, Pedro? Eu poderia dizer que na ceia a gente toma sangue de uva. Sim, exatamente. E é vinho, né? Exatamente, tem essa ideia, né? É sangue representando o Calvário, a morte, mas ao mesmo tempo é uva, ao mesmo tempo é vinho, que representa a alegria. Então, na Santa Ceia, nós nos lembramos da morte do nosso Salvador, mas também nos lembramos da nossa morte para o mundo e da nossa vida, da nossa alegria, que é o Senhor Jesus. É por isso que a Santa Ceia é um mandamento explícito do nosso Redentor Jesus. Todo crente deve participar da ceia do Senhor, porque na Santa Ceia nós temos essa ideia de morte e alegria, de condenação para Cristo, mas satisfação para a nossa alma. O vinho representa exatamente isso. É por isso que numa igreja reformada tem que ser vinho mesmo, né? Que tipifica essa ideia, né, de alegria para nós. Mas o preço foi pago, e o preço foi pago pelo nosso Redentor Jesus. Então vejam que profeticamente nós encontramos essa ideia apresentada pelo último patriarca Jacó. Versículo 12: os seus olhos serão cintilantes de vinho. Veja só que o vinho está com fartura sendo apresentado aqui no texto. Olhos de alegria, olhos que promovem esperança, paz, e os dentes brancos de leite, a ideia de pureza. Pureza. O nosso Senhor Jesus, ele traz salvação para nós, alegria para nós. E se a gente coloca um outro motivo, uma outra fonte de alegria, senão o Senhor Jesus, nós somos idólatras. Às vezes é muito fácil apontar para a igreja romana e chamar os seus adeptos de idólatras, e eles são idólatras, de fato. Mas todas as vezes nós que somos crentes em Jesus, amamos mais as coisas do mundo do que o Senhor Jesus, priorizamos mais as coisas do mundo do que o Senhor Jesus, nós somos idólatras. Nós desprezamos o Senhor Jesus, nos agarramos a tantas coisas nessa terra, esquecemos de nos alegrar no Senhor. E talvez o momento onde a gente comprova a nossa idolatria de forma mais avassaladora é exatamente no dia do Senhor. No dia do Senhor, que é o dia criado para o deleite da nossa alma. Os puritanos chamavam de o dia do Senhor de a feira da alma, onde a gente abastece a nossa alma, onde nós temos esperança. Eu digo isso depois de 20 anos de pastor. Todos aqueles que desprezam o Senhor estão com vidas arruinadas. Todos. Pode pensar em alguém aí, da igreja. Deixa de lá o dia do Senhor. Está trabalhando. A vida está arruinada. Familiar, financeira. Porque Deus nos criou para se alegrar nele. E quando a gente esquece disso, a gente se afoga. A gente deixa de existir. A gente se arrasta nessa terra.
O dia do Senhor é exatamente o dia que nós nos alegramos com a nossa salvação. E é o dia que nós prestamos um culto a Ele em espírito e em verdade. E a partir desse dia, a nossa vida é refeita